Fala galerinha do Tudo Celular. Esse aqui é o teste de desempenho com Quantum Move, onde a gente vai ver aí como o aparelho se sai ao realizar algumas tarefas. Antes de mais nada, a gente vai fazer o teste prático de desempenho, que consiste em abrir alguns aplicativos e depois retornar eles à memória para ver quanto tempo leva para realizar aí 2 ciclos. Como pode ser visto, o aparelho está penando bastante aí para abrir o Pokémon GO. Provavelmente o mesmo vai acontecer com o Asphalt 8. Tivemos um tempo aí de 3 minutos e 38 segundos na primeira etapa, o que é mais ou menos o que outros aparelhos levaram para executar os 2 ciclos, que demonstra aí que o Move não é exatamente o modelo com maior desempenho que você vai encontrar. Vamos começar agora a segunda etapa para ver como ele se sai retornando os aplicativos da memória. Meus amigos, quase 8 minutos para executar os 2 testes. Isso se mostrou principalmente por causa dos jogos, que demoraram uma verdadeira eternidade para conseguir ser executados, e também que ele não segurou nenhum aplicativo na memória, tendo que recarregar todos eles aí do zero no segundo ciclo. Com isso dá pra gente ver que o Move não é exatamente a escolha mais indicada para quem pretende executar aí aplicações mais pesadas, ou até mesmo para aqueles que desejam aí uma velocidade maior na execução dos aplicativos. A gente vai passar aí agora para a execução de alguns testes benchmark, como o AnTuTu, Geekbench, e também de alguns jogos, como o Asphalt 8 que a gente acabou de ver abrindo aí, Modern Combat e o Subway Surfers, para a gente ver como que ele se sai aí em média. O Quantum Move tem um chipset MediaTek MT6735P com 4 núcleos rodando a 1 GHz e apoiado pela GPU ARM Mali T720. Ele tem ainda 1 GB de RAM, o que em teoria devia fazer aí com que as aplicações rodassem de maneira mais suave, já que sua tela tem resolução apenas HD. Como vimos na prática, entretanto, não é exatamente isso que acontece.
como pode ser visto, no teste do AnTuTu, o Quantum Move conseguiu aí 18.249 pontos. Isso foi demonstrado no nosso teste prático, onde o aparelho levou aí bastante tempo para executar os 2 ciclos, o que demonstra que ele pode não ser exatamente a melhor opção para quem está buscando um modelo intermediário. A gente vai fazer o teste agora do Geekbench, começando pelo CPU. Como pode ser visto, o Move conseguiu aí 454 pontos no teste Single Core e 1.267 pontos no teste Multicore, o que é um valor bastante baixo para a faixa intermediária. A gente vai rodar agora o teste de GPU do Geekbench para ver como que o aparelho se sai. No teste de GPU do Geekbench, o Move conseguiu aí 607 pontos. A gente vai passar agora para os testes mais práticos de execução de jogos, para ver qual que é a taxa média de quadros por segundo que o aparelho consegue. Para começar, vamos ver aí como ele se sai no Asphalt 8. Depois de tentar aí por 3 vezes executar o jogo com o Geekbench rodando em segundo plano, a gente acabou tendo que se dar por vencido e rodar só o jogo, porque ele não segurou o benchmark de jeito nenhum. Então, não vai ser possível ver aí a taxa de quadros por segundo média alcançada pelo Asphalt 8. Como esperado, a taxa de quadros aí do jogo ficou bem abaixo de algo minimamente praticável para quem quer uma experiência razoável aí. Se fosse para chutar um valor, dava para dizer que ela ficou aí entre 10 e 20 FPS no máximo, quando a gente tem um menor número de texturas na tela, que demonstra aí que esse não é um jogo que você vai conseguir jogar com muita tranquilidade se decidir comprar o Move. Bom, meio que por uma graça divina, pelo menos com Modern Combat 5 foi possível manter aí o Geekbench rodando em segundo plano enquanto o jogo era executado. Então alguma coisa para a gente ter aí de média de taxa de quadros a gente vai conseguir. Pelo que pode ser visto, no Modern Combat 5 o Quantum Move conseguiu marcar uma taxa média aí de 19 FPS. O que não é exatamente o mais fluido que você vai conseguir, mas pelo menos não é tão ruim quanto tivemos no Asphalt 8. Essa taxa, infelizmente, cai aí quando a gente tem uma cena mais dinâmica, com uma presença maior de partículas e outros fragmentos, ficando aí geralmente entre 10 e 15 FPS, que acaba prejudicando um pouco aí a dinâmica do jogo. Vale lembrar que por contar com o chipset da MediaTek e uma GPU Mali, o Quantum Move não permite a personalização da qualidade gráfica em alguns jogos, o que significa que o desempenho ruim que vocês viram aí no Asphalt 8 é o que vocês vão ter mesmo, vocês querendo ou não, já que não é possível diminuir o número de texturas. Depois de algumas tentativas, a gente conseguiu fazer aí o Subway Surfers rodar junto com o Geekbench. Segundo o teste, o jogo conseguiu uma média de 50 FPS, o que não deve prejudicar tanto sua experiência de jogo e deve ser suficiente para a maioria dos usuários. Após tudo isso, vemos que dessa vez tivemos mais um teste de paciência do que um teste de desempenho em si, porque o Move se recusou a rodar muitos dos testes de benchmark que a gente havia programado e acabamos tendo que remodelar todo o teste para se adequar ao hardware do dispositivo. No teste prático, tivemos incríveis 3 minutos e 38 segundos para que ele terminasse a primeira volta, e nada menos do que 4 minutos e 19 segundos na segunda etapa, demorando ainda mais do que no primeiro ciclo e totalizando 7 minutos e 57 segundos. Nos benchmarks, tivemos aí 18.249 pontos no AnTuTu, 454 pontos no Single Core do Geekbench e 1.267 pontos no Multicore do Geekbench, além de 607 pontos no teste de GPU do Geekbench. No 3D Mark, a gente teve que realizar aí o Ice Storm, porque o aparelho se recusou a executar tanto o Slingshot quanto o Slingshot mais básico. No Ice Storm, ele conseguiu aí 1.980 pontos. Por último, no GFX Bench,
Tivemos aí uma média de 8,9 FPS no T-Rex quando a resolução da tela foi utilizada e 5 FPS com a resolução Full HD. O teste Manhattan no GFX Bench só conseguiu ser executado com a resolução nativa da tela, onde alcançou aí 4 FPS. Quando a gente tentou executar ele em Full HD, o aparelho simplesmente fechou o teste. No desempenho prático em jogos, não foi possível medir o FPS do Asphalt 8, mas no Modern Combat 5 ele conseguiu aí uma média de 16 FPS, enquanto no Subway Surfers ele marcou 50 FPS. Bom galera, esse foi o teste de desempenho do Quantum Move, ou ao menos o que a gente conseguiu fazer aí com o que a empresa entregou. Mais informações você pode ver aí no link da descrição, onde estão disponibilizados também algumas capturas de tela dos testes realizados e um pequeno resumo aí de cada um deles. Não esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e acesse o Tudo Celular para mais informações do mundo da tecnologia móvel. Aqui foi o Wallace Moté para o Tudo Celular. Até a próxima!